Bom dia, pessoal. Eu vou explicar a atividade 2 de matemática. Ela vai continuar falando sobre o princípio fundamental da contagem, agora em situações problema. Então, vamos lá. A primeira atividade é para vocês pesquisarem o significado de princípio fundamental da contagem. Então, é uma pesquisa, vocês coloquem o significado dele. A atividade 2 fala assim: responda. Quantos números naturais de 4 algarismos distintos existem? Na B, quantos números naturais de 4 algarismos existem? Então, eu vou explicar um exemplo com 3 algarismos. Aí vocês fazem a adaptação depois. Então, vamos lembrar. Os algarismos que nós podemos usar é de 0 até 9. Então, eu tenho 10 possibilidades. Se eu quero escrever números naturais de algarismos distintos, significa que não pode repetir. Então, no meu exemplo, estou pedindo quantos números naturais de 3 algarismos distintos existem. Então, vamos lá. Para o primeiro algarismo, eu posso usar qualquer uma dessas possibilidades, menos o zero, porque não pode iniciar por zero. Se eu inicio por zero, o número vai ter só 2 algarismos, né? Que o zero à esquerda não vale nada. Então, tirando o zero, vão sobrar 9 possibilidades. Para o segundo algarismo, eu posso usar o zero, né? Eu só não posso, como é um algarismo distinto, eu só não posso usar o número que eu escolhi aqui. Suponhamos que eu tivesse escolhido 2. Então, desses 10, eu vou tirar apenas o 2. Então, vão restar 9 possibilidades. Suponhamos que para o segundo algarismo, eu escolhi o zero. Então, ó, para o terceiro algarismo, eu não posso usar nem o 2 e nem o 0. Então, eu tenho 10 possibilidades. Eu tiro 2, vão restar 8. Para saber a quantidade, agora é só multiplicar. Então, vai ser 9 vezes 9 vezes 8. Então, ó, 9 vezes 9, 81. 81 vezes 8, 648. Na letra B, ele tira a restrição dos distintos. Ó, quantos números naturais de 3 algarismos existem? Então, do mesmo modo, para o primeiro algarismo, eu só não posso iniciar por zero. Então, tenho 9 possibilidades. Para o segundo algarismo, eu não tenho mais restrição nenhuma e posso repetir. Então, são 10. Para o terceiro, também. Então, o total de números vai ser 9 vezes 10 vezes 10. 9 vezes 10, 90. 90 vezes 10, 900. Ok? Depois, na próxima, vai falar sobre os anagramas. Então, o anagrama é a reorganização das letras de uma palavra para produzir outras palavras utilizando todas as letras originais, exatamente uma vez, mesmo que sejam palavras sem sentido. Lembra, a gente muda a posição das letras. Para calcular o número de anagramas, a gente usa a permutação. Então, se for sem repetição de letras, a gente fala permutação simples. Por exemplo, a quantidade de letras da palavra amor. Ó, amor tem 4 letras distintas, 4 letras diferentes. Então, é uma permutação de 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ó, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 1, 24, 24 vezes 1, 24 anagramas. Se a permutação tiver letras repetidas, por exemplo, ó, a palavra banana. Banana tem 6 letras. As repetidas são 3 letra A e 2 letra N. Então, vai ser uma permutação de 6 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Ó, observa que em cima é a quantidade de letras e embaixo é a repetição. Então, como que eu vou resolver isso daqui? Eu vou decompor o 6 até chegar no maior de baixo. O maior não é 3. Então, vai ser 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Embaixo, 3 fatorial e o 2 vezes 1. Então, eu vou cancelar esse 3 com esse 3. Aí, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4, dividido por 2 vezes 1, 2, ó. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 2 vezes 1, 2. 120 dividido por 2, 60. Ok? Então, aqui, na atividade 3, está misturado. Tem com letras distintas e com letras repetidas. Ok? Na 4, é para aplicar o princípio fundamental da contagem.
ou seja, para multiplicar as possibilidades. Então, vou dar um exemplo aqui. Nós já fizemos um monte desses também. Ana tem 10 blusas, 5 calças e 3 sapatos. Quantas combinações diferentes ela poderá fazer? Então, ela tem 10 blusas, 5 calças e 3 sapatos. Sempre é multiplicando. Então, ó, 10 vezes 5, 50. 50 vezes 3, 150 possibilidades. Então, na atividade 4 e 5, é só para aplicar o princípio fundamental da contagem. Multiplicar as etapas. Na 6, fala assim, ó. Quantos são os números ímpares de 3 algarismos e começados por um algarismo par? Então, eu vou só explicar, não vou fazer, tá? Então, ele quer saber quantos são os ímpares de 3 algarismos começados com par. Observa que ele não fala distinto, então quer dizer que pode repetir, tá? Então, olha só. Se ele é ímpar, ele tem que terminar com 1, 3, 5, 7 ou 9. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 opções. Se ele começa com par e ele tem 3 algarismos, ele pode começar com 2, com 4, com 6 ou com 8. Ele só não pode começar com 0. Então, eu vou ter 4 opções aqui. E para o algarismo do meio, existe restrição? Não. Então, quantos algarismos a gente pode usar? Qualquer um dos 10. Agora é só multiplicar. Mole, né? Na 7... É parecido, mas ele dá os algarismos. Ele fala assim, observa os algarismos a seguir. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A quantidade de números de 3 algarismos distintos que podemos formar é... Então, vou fazer um exemplo parecido aqui. Ó, suponhamos que eu tenho esses números aqui. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Sai, princesa. A minha gata quer aparecer. Então, ó, ele tá falando que ele quer números de 3 algarismos distintos, quer dizer, não pode repetir. Então, para o primeiro algarismo, eu tenho 5 possibilidades. Então, suponhamos que eu escolhi o 4. Para o segundo, eu vou ter 4 possibilidades. Suponhamos que eu escolhi, sei lá, o 7. E para o terceiro, eu vou ter 3 possibilidades. Então, vai só multiplicar. 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60 possibilidades. É parecido, não é igual, hein, gente? Na 8, vai pra lá, princesa. Fala assim, ó. Atualmente, as placas de automóveis são formadas por 3 letras e 4 números. O modo de calcular o total de possibilidades de placas diferentes que podem ser formadas está indicada em... Aí tem as alternativas. Vocês têm que lembrar o seguinte. No nosso alfabeto tem 26 letras e são 10 algarismos. Numa placa, pode repetir tanto a letra quanto o algarismo. Princesa, vai pra lá! Então, aqui, ó, eu fiz o esqueminha. São 3 letras e 4 casinhas para os algarismos. Aí vocês têm que assinalar a alternativa que está correta. E o último é um desafio. Desafio, gente, é um ponto extra, tá? Então, tem a planificação de uma figura, ele quer saber qual que é a figura montada. Um abraço, espero que vocês façam as atividades.